Olá pessoal, tudo bem? Inácio Pereira, falando hoje com vocês um assunto que eu gosto muito, quem me conhece sabe, que é a economia, assuntos relacionados à gestão empresarial. E hoje especialmente eu gostaria de tratar com vocês um assunto assim que eu gosto muito, é um assunto que também me preocupa muito, que é relacionado à infraestrutura. E o que é infraestrutura? Ela pode contribuir nos processos de desenvolvimento de uma região, de um país, né? E nesse sentido, eu gostaria de trocar algumas informações, algumas experiências com vocês a respeito da atual infraestrutura brasileira e o que isso pode aí estar contribuindo ou não num processo de desenvolvimento, né? Como vocês muito bem sabem, a economia ela precisa de atividade produtiva, as atividades produtivas que movimentam uma nação, a geração de renda, a geração de riqueza, e para que isso de fato seja possível, para que esse ambiente favorável de fato ele aconteça, a infraestrutura ela tem um papel importante no processo. E assim, já sendo assim bem objetivo, nós podemos observar assim com toda tranquilidade, não precisa nem ser economista para saber disso, os modelos atuais de infraestrutura no Brasil, no nosso país, ele é muito caracterizado especialmente pelas infraestruturas rodoviárias, as rodovias, as estradas, né? Norte a sul, leste a oeste, o país ele é cortado por essas rodovias e historicamente isso tem criado uma série de gargalos, tem criado uma série de dificuldades no processo de desenvolvimento do Brasil. Isso pode ser por várias razões. A primeira, conforme eu falava, seja por falta de manutenção, outra seja pelo fato do país ser um país continental, então automaticamente as grandes distâncias elas dificultam realmente um processo de desenvolvimento, porque a manutenção dessas infraestruturas elas são mais lentas. Historicamente nós também temos inúmeros exemplos de como o próprio poder público tem dificuldade de fazer esse processo. Existem, por outro lado, modelos de concessões, modelos de privatizações, aí entram aspectos políticos que acabam também dificultando muitas vezes a implementação dessas estratégias. Porém, o fato é, infraestrutura. A infraestrutura, para quem conhece, sabe, quem atua nos setores produtivos, ela é fundamental quando nós falamos em desenvolvimento. Se nós queremos ter um país desenvolvido, a infraestrutura ela tem um papel fundamental, seja para o deslocamento de produtos, deslocamentos de serviços, a produção agrícola, o agronegócio hoje no Brasil é o que talvez tenha de fato sustentado toda a nossa atividade produtiva. E isso, claro, se nós pararmos para pensar o que era o Brasil há 50, 60, 100 anos atrás, onde modelos como ferrovias estavam muito em evidência e hoje isso foi substituído por outros modais, no caso, a infraestrutura rodoviária, são características nossas. Entretanto, é fundamental nós observarmos algumas questões. A primeira, a necessidade de nós termos investimentos em infraestrutura. Ou seja, o país, historicamente, todos os anos tem batido recordes na produção agrícola. E o custo Brasil, o custo dessa infraestrutura, ela está diretamente atrelada aos nossos custos da nossa competitividade. Então, se nós queremos ter um país competitivo em todas as áreas produtivas, se nós queremos ter um país de fato desenvolvido, com geração de renda, geração de riqueza, é fundamental nós termos uma atenção especial à nossa infraestrutura. Eu falei anteriormente, né, que as características nossas elas passam muito pela rodoviária, entretanto outros modais, como a ferrovia, a hidrovia, o gasoduto, especialmente pensando na questão industrial, a questão dos portos, a questão aeroviária, são elementos que contribuem nesse processo de desenvolvimento. Então, para você que está nos acompanhando, é fundamental você perceber justamente isso. Se nós queremos ser competitivos, nós precisamos, dentro de todo esse ecossistema econômico,
ter uma atenção também voltado à infraestrutura, que com certeza nós teremos os nossos setores produtivos ainda mais competitivos, nós teremos as nossas empresas ainda mais competitivas, reduz-se o custo do Brasil, e para que isso possa de fato acontecer, investimentos públicos, investimentos privados em elementos voltados à infraestrutura são essenciais para que o nosso país possa de fato, a partir aí dos próximos anos, assim termos destaque dentro da economia mundial, e isso passa sem dúvida também por investimentos voltados à infraestrutura. Infraestrutura pode ser não apenas a questão de transporte, logística, enfim, mas pode ser a elétrica, por exemplo, ou seja, se nós queremos crescer, temos que ter investimentos nos setores elétricos, mais consumo, mais produção, automaticamente precisamos ter mais energia. Então, quando nós falamos em infraestrutura, é fundamental observarmos todas essas variáveis para que automaticamente o resultado de tudo isso é o quê? É desenvolvimento, é geração de emprego, é geração de renda e riqueza, ok? Gostou desse vídeo? Curta, compartilhe e inscreva-se no canal.